senhor presidente, deputado Tio Carlos, senhoras e senhores que ainda nos assistem das galerias, deputado Nivaldo Molim, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, nos assiste pela TV Alerj, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Senhor presidente, eu serei breve, quero apenas fazer, na verdade, o que eu chamaria de 3 apontamentos. Primeiro deles é registrar aqui, com muita satisfação, orgulho, alegria, que com o anúncio, na data de hoje, dos resultados relativos ao IDEB, da sua última edição, resultados divulgados hoje, nós tivemos a alegria de constatar que a rede municipal de Niterói deu saltos importantes, tanto no primeiro segmento do ensino fundamental, quanto no segundo segmento do ensino fundamental. Vossa Excelência sabe que o IDEB é resultado de uma combinação de 2 grandes indicadores. O indicador relacionado à proficiência dos alunos, não é? Dos exames que fazem, que prestam em relação à etapa de escolaridade em que se encontram, e também ao fluxo escolar, que é um indicador que faz a aferição da evasão, enfim, da relação da relação idade-série. E Niterói teve hoje, eu não diria uma surpresa, porque já contávamos, em função do trabalho que vem sendo realizado, com um resultado positivo. Mas tivemos uma confirmação de um esforço coletivo que não é pequeno. Os anos iniciais do ensino fundamental saltaram de um IDEB de 4,7 para um IDEB acima de 5,1, e Vossa Excelência sabe que os saltos nessa escala, 0,1, 0,2, quase 0,5%, é um salto meio que acrobático, não é? E o segundo segmento do ensino fundamental teve uma progressão ainda melhor, ainda maior, que partiu de um IDEB de 3,4, IDEB baixo, para o IDEB de 4 pontos. Portanto, saltou mais de 0,5% na escala. E eu quero atribuir esses resultados, insisto, fruto de muito trabalho e trabalho coletivo, a três grandes razões. Em primeiro lugar, e sempre em primeiro lugar, o esforço, o compromisso, a devoção, a dedicação dos profissionais da educação nas diferentes unidades escolares. Nós temos na rede municipal de educação um corpo de profissionais muito qualificado, mas além da qualificação, são profissionais que, de modo geral, dão sucessivas demonstrações de compromisso com o trabalho que fazem, de compromisso com a educação pública, de compromisso com os alunos, né, com o desenvolvimento de seus alunos. Portanto, eu não tenho dúvida que a primeira e principal razão tem a ver com o esforço de trabalho cotidiano, anônimo, fora dos holofotes, sem fotografia, né, sem registro da imprensa, aquele trabalho diuturno, né, feito pelos meus colegas profissionais de educação da rede municipal de Niterói. Segundo fator tem a ver com as políticas adotadas pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Niterói, e aqui cumprimento especialmente, em nome de toda a equipe, a professora Flávia Monteiro de Barros Araújo, a secretária que me sucedeu, quando eu tive que sair para disputar a eleição em 2014, Flávia Monteiro de Barros Araújo, e Bruno Ribeiro, que é o presidente da Fundação Municipal de Educação. Ambos desenvolveram, no último período, políticas pedagógicas que estão agora produzindo seus efeitos. Das mais importantes foi, por exemplo, ter implementado uma ação ininterrupta de reforço escolar nas próprias escolas. Além do turno regular de estudos, uma ação continuada para que os alunos, aqueles que estavam em dificuldade maior, identificados pelas próprias escolas, pelos próprios professores, pudessem ter uma oportunidade de acompanhamento na realização de deveres. Muitas vezes não tem acompanhamento nenhum fora da escola, Vossa Excelência sabe disso.
Muitas dessas crianças que frequentam muitas redes públicas pelo Brasil têm na escola a sua única oportunidade. Então é muito importante que a escola esteja consciente disso e possa avançar, cumprindo o máximo possível o seu papel pedagógico. Então, essas políticas pedagógicas, e entre as quais eu ressalto esse programa de reforço escolar que nós implementamos desde 2013, desde o início dessa gestão, para que o aluno fosse acompanhado permanentemente ao longo de todas as semanas, em todas as escolas, tentando fazer uma espécie, que ainda precisa melhorar mais, é claro, muito mais, mas o que eu chamo de um georreferenciamento pedagógico dos alunos nas escolas, é identificar que aluno, em que escola, em que turma, em que área do conhecimento do currículo enfrenta maior dificuldade. Onde estão os nós em matemática, em que escolas, em que turnos, em que classes, com que professores. Então, isso requer uma relação muito direta, de muito diálogo, de muita parceria, de muita conversa. Essas conversas não são sem tensão, tem tensão também, tem debate, mas entre a secretaria e as escolas. E o nosso esforço não é para ranquear, o nosso esforço não é para distribuir prêmios, o nosso esforço não é para fazer proselitismo com os resultados melhores e esconder os piores. O nosso esforço é para que o conjunto das escolas, de fato, atuem em rede. Essa expressão rede de escolas, rede municipal, precisa ser vivificada, precisa ser vivida pelas escolas. As escolas não são isoladas, as escolas não constituem uma federação de unidades escolares, elas constituem uma rede que deve ter uma política que seja conjunta, que seja para o coletivo da rede, mas que ao mesmo tempo seja capaz de detectar e dar respostas às especificidades de cada escola. É o princípio dialético de unidade na diversidade. É uma política una para toda a rede escolar, mas ao mesmo tempo é uma política que tem a capacidade de se debruçar sobre as especificidades pedagógicas, sociais e pedagógicas de cada escola. E o terceiro fator, eu não tenho dúvida que é o impressionante investimento. Isso tem consequência. Impressionante e duradouro investimento que vem sendo feito pelo prefeito Rodrigo Neves desde o início de sua gestão. Para que Vossa Excelência tenha razão, tenha noção, entre outros indicadores, nós temos, até agora, com 3 anos e 8 meses de gestão, o prefeito Rodrigo Neves já implantou 20 novas unidades municipais de educação, 20, entre escolas construídas, entre escolas municipalizadas e entre escolas estatizadas. Pertenciam ao setor privado e a prefeitura trouxe para a rede pública. Melhorou, ampliou, reformou. Enfim, então, é um esforço grande que foi feito no primeiro ano do governo, quando nós estávamos nós estávamos ainda debruçados sobre uma herança muito difícil que recebemos, salário de servidores que não tinham sido pagos no ano de 2012, um déficit importante, mas mesmo assim, no primeiro ano do governo, Rodrigo Neves fez o esforço de fazer um novo plano de cargos para os profissionais da educação, mesmo num quadro adverso. A prefeitura estava saindo do CALC, que é o Serasa dos municípios, Vossa Excelência conhece, estava inadimplente, portanto não podia receber nenhuma transferência voluntária. Nós conseguimos nos livrar disso pouco antes de junho de 2013, foi em abril ou maio, não me lembro agora. Portanto, era o momento de arrumar a casa, mas para a educação fez-se esse esforço específico de fazer um novo plano de cargos, com novos elementos de valorização. Isso tudo agora começa a produzir os seus efeitos. É muito importante que essas políticas possam ter alguma longevidade, porque nós sabemos que educação, os resultados de uma política educacional não se produzem de um dia para outro, de um mês para outro, às vezes sequer de um ano para outro. Eu acho que agora, com 3 anos e meio de uma política que vem se mantendo na mesma direção, somado ao esforço de reorganização pedagógica da rede, feito pela Secretaria e pela Fundação Municipal de Educação, e somado também, sobretudo, ao trabalho, ao compromisso, à dedicação dos profissionais da educação. Esse eu sempre acho que é o principal fator. Portanto, quero aqui cumprimentar meus colegas professores e professoras e todos os profissionais da educação, não apenas professores das escolas municipais de Niterói, que hoje comemoram, celebram, se orgulham desse importante resultado em relação ao IDEB, tanto no primeiro segmento do ensino fundamental, quanto no segundo segmento do ensino fundamental. Segundo apontamento que quero fazer, presidente Carlos, ainda dentro do meu tempo, tem a ver com o debate. Eu acho que vou ficar só em 2. É o debate de que participei hoje de manhã, aqui no Clube de Engenharia, promovido pelo Instituto de Estudos sobre o Rio de Janeiro, o IERJ, uma instituição recém-inaugurada, sob o comando do irrequieto
professor Mauro Osório, que Vossa Excelência conhece, é um dos grandes pesquisadores hoje do Rio de Janeiro. Eu acho que Mauro Osório vai assumindo um bastão, assumindo um lugar que por décadas foi ocupado no Rio de Janeiro, por exemplo, por pesquisadores como Carlos Lessa, né? Mauro Osório vem se constituindo como uma grande referência quando o tema são os estudos sobre o Rio de Janeiro. E hoje o tema era o tema relacionado aos novos modelos de governança para a região metropolitana, tema que temos debatido aqui, né, em função do PLC 10, que dispõe sobre novos padrões de governança para a região metropolitana, inclusive com a criação de uma agência específica, e o tema era onde entra o debate educacional na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi um debate muito proveitoso, com pesquisadores da UF, da UFRJ, da UERJ, pessoal do Tribunal de Contas. O Vicente Loureiro foi lá representando a Câmara da região metropolitana, a Câmara Técnica. Então fizemos um debate importante e alguns aspectos que eu queria que, resumidamente, destacar desse debate, podem ser aqui recuperados. Por exemplo, o desafio de se pensar a região metropolitana não apenas em função de seus municípios, mas em função dos diferentes territórios que constituem esses municípios. Como assim territórios? A divisão municipal, a divisão pelos municípios, não dá, digamos assim, a perfeita noção do que acontece no interior de cada município, tendo em vista que os municípios não são, infelizmente, equânimes. Nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, a concentração de oportunidades, de recursos, de equipamentos culturais que existe no eixo Centro-Sul, né? Torna essas regiões muito diferentes, por exemplo, do extremo oeste da cidade, Santa Cruz, Campo Grande, enfim. Então, ou seja, a discussão da região metropolitana passa na perspectiva de construir uma região metropolitana mais equânime, mais equilibrada, que supere as diferenças entre os municípios que a constituem, passa também por um olhar mais territorialista, por assim dizer, a compreensão dos diferentes territórios. Mais do que isso se discutiu, presidente, é como que a violência, e esse é um debate que temos feito e que ainda requer maior aprofundamento e melhor resposta por parte das políticas públicas, sobre a violência e como o fenômeno da violência muda muito o cotidiano das escolas que estão situadas em áreas de enorme vulnerabilidade social. Isso é verdade, mas hoje se falou também de como a mobilidade na cidade afeta diferentes territórios que ficam, por assim dizer, quase isolados, quase invisíveis, porque mal servidos por políticas públicas de transporte, né? Jovens, por exemplo, não conseguem se deslocar facilmente, não conseguem se apropriar da cidade, não conseguem praticar a cidade, porque estão muito longe, estão muito distantes, não tem transporte, não tem recursos. Então, como que a mobilidade passa a ser um fator de desigualdade, passa a ser um fator de equidade ou de iniquidade, dependendo de como ela é equacionada. E por último, estou aqui resumindo um debate que foi muito mais complexo, por último, o presidente Carlos, o deputado Dr. Sadinoel é um entusiasta também desse tema e tenho certeza que em Itaboraí vai fazer a diferença também em relação a essa questão que vou aqui falar, o desafio temático da juventude e como que as escolas têm enorme dificuldade de dialogar com a cultura juvenil, com o protagonismo juvenil, com as diferentes linguagens adotadas e praticadas pelos jovens. A escola está muito burocrática, a escola está muito dura, a escola está muito rígida, ela precisa ser mais porosa, ser mais aberta a essas diferentes linguagens que os jovens dominam, a várias culturas de que eles são portadores. Então essas culturas precisam ter um lugar na escola. Não é por outra razão que os jovens se desinteressam pela escola. Não é por outra razão que os jovens acabam encontrando outros espaços que são, por assim dizer, mais atraentes, mais sensuais, digamos assim, do ponto de vista da atração. A escola tem que ser mais sensual na relação com os adolescentes, com os jovens, tem que atraí-los mais. Para isso tem que dialogar com eles no mesmo diapasão. Então esse foi um tema importante. Nós tivemos tantos jovens, por exemplo, em municípios da região metropolitana, que não estudam, não trabalham, não trabalham, o que não quer dizer, porém, que eles sejam ociosos. Muitos desenvolvem projetos sociais, muitos estão envolvidos em projetos culturais, muitos estão envolvidos em ações religiosas, enfim, e a escola precisa lidar com isso.
de alguma maneira se apropriar disso para trazê-los mais para perto da sua realidade. Portanto, foram temas importantes que a gente discutiu e eu queria aproveitar para restituir. E se Vossa Excelência me permitir mais 30 segundos, eu queria fazer aqui 2 ou 3 registros, e não passo disso, de como, doutor Sadi Noel, de como o governo golpista e usurpador tem sido tratado no Brasil e no mundo. Não é? Ontem, 7 de setembro, nós ficamos muito emocionados, não é? Vossa Excelência fez aqui um pronunciamento que eu subscrevo, né, em relação à abertura da Paralimpíada do Rio de Janeiro, onde o usurpador foi fragorosamente vaiado. Está tendo que entrar e sair pela porta dos fundos de todos os lugares por onde circula. Não foi diferente no desfile cívico de 7 de setembro em Brasília, onde ele sequer circulou em carro aberto, como é a praxe, faz parte da liturgia da Presidência da República, e foi novamente vaiado. O ministro da Cultura, na semana passada em Petrópolis, foi escorraçado de um festival de cinema, né? Não pôde permanecer, dada a reação a cívica e de manifestantes, de participantes, de artistas, cineastas, diretores, enfim, que se pronunciaram em relação à sua presença lá. Essa semana, em recente evento na Unesco, o ministro golpista da Educação foi saudado pelo secretário executivo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação com um fora golpistas. Então, o tempo todo, no Brasil e na imprensa internacional, nós temos sido alvo, como eu já disse aqui na terça-feira, na quinta-feira passada, alvo de chacota. É uma lástima o que acontece com o Brasil, o que ficou consignado, e aí concluo, na ata do G20. Eu repito aqui essa informação. O G20, a cúpula de países que se reuniu recentemente, deputado Nivaldo Molin, na China, né, na ata final dos participantes, não consta o nome do representante brasileiro. Ele é pura e simplesmente tratado, né, no meio de 19 outros chefes de Estado que são nominalmente citados, né, ele consta apenas como um líder brasileiro que passou por ali, né. É uma vergonha para o Brasil, que estava tendo protagonismo no G20, que estava liderando os BRICS, que estava participando de uma mudança importante na geopolítica mundial. Fica aqui o registro, mas esse é o tratamento que sempre terá golpistas e usurpadores que não respeitam a soberania popular, não respeitam a Constituição, não respeitam o Estado democrático de direito. Obrigado, presidente.